Vamos refletir? No capítulo 23 da obra O Livro dos Médiuns, que vai tratar da obsessão, Kardec vai dizer que obsessão é uma palavra genérica, né? Então, quando dizemos que alguém está obsediado, ou determinada pessoa está obsediada, estamos dando uma ideia genérica. Mas dentro da obsessão, Kardec vai tratar em 3 momentos da obsessão. A primeira, a obsessão simples, que o médium, estando obsediado, ele sabe que o espírito é mentiroso, ele sabe que o espírito é um espírito que se intromete nas comunicações. O espírito não faz questão nenhuma de se esconder, por assim dizer. O médium tem plena consciência. O que há na obsessão simples é simplesmente esse lado, né, inconveniente. A todo momento o espírito se intromete, não permitindo que outros espíritos se comuniquem por meio do médium. Isso é a obsessão simples. Kardec vai falar então depois da fascinação. A fascinação, ela é um tanto quanto mais complexa. O espírito domina a tal ponto o médium que ele anula a capacidade do médium de usar a razão. O espírito, ele transmite comunicações, ele se comunica por meio desse médium, dizendo as coisas mais estranhas, mais ridículas, nos quais qualquer pessoa que ler vai ver que ali há um espírito muito inferior. Mas aos olhos do médium que está fascinado, ele acredita ser algo maravilhoso, algo de grande valor filosófico e científico. O espírito, ele tem tanto domínio sobre o fascinado que ele induz esse médium a se afastar do grupo quando as pessoas desse grupo podem abrir os olhos do médium, né, do fascinado. Então o espírito vai sugerindo ideias como, por exemplo, você é melhor que todos, você é o melhor médium, igual a você não tem, todos têm inveja, né? Invejam de você, enfim. O espírito vai jogando, sugerindo essas ideias, o médium que está fascinado vai aceitando, porque o espírito vai usar de nomes dignos, respeitáveis, aproveitando da credulidade do médium. Então é um processo dificílimo de um médium se livrar, porque o primeiro ponto, o médium tem que tomar consciência de que esse espírito é farsante, é um espírito mentiroso. Então agora Kardec vai falar, por último, da subjugação. A subjugação, ela implica em 2 problemas também sérios, que é o físico e o moral. O espírito exerce uma pressão sobre o corpo físico da pessoa, como se ele colocasse uma carga, uma força, onde a vontade do espírito é que impera. Nós vamos encontrar então Kardec trazendo para nós a história de um senhor que está nesse capítulo 23 da obsessão, onde esse senhor se ajoelha na frente de uma jovem que ele nunca tinha visto e a pede em casamento. Então houve ali, né, uma pressão física e uma fascinação, um domínio da moral. Esse subjugado, ele não conseguiu usar a razão, a sua razão estava também anulada.
Então vejam que é um processo um tanto quanto difícil, mas não é impossível. Kardec, na Revista Espírita, ele vai nos dar a ideia de como se livrar da obsessão, meios de superar a obsessão. A primeira, para aquele médium fascinado, aquele que escreve ou que fala ou a todo momento tem espíritos o dominando, é resistir. Se o médium sente vontade de escrever, resistir e não escrever. Se sente vontade, então, no caso, em falar, não falar. Resistir ao avanço, ao ataque desse espírito. Esse espírito se cansa de tanto tentar, logo o abandona. Esse é um ponto. O segundo é realmente se moralizar. Porque quando há um processo de obsessão, e o que é obsessão, né? Obsessão é uma ação contínua de um espírito mau sobre o indivíduo. Então, quando há esse processo de obsessão, o obsediado ele tem que adquirir uma força moral, ele tem que desenvolver em si uma força moral, uma excelência, né, mediante aquele espírito, uma ascendência moral. Para isso, então, ele precisa se reformar, ele precisa se moralizar. São esses os meios de combater a obsessão. Quero lembrar aqui mais uma vez que obsessão é um nome genérico. Dentro da obsessão, então, temos a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E que depois Kardec, lá, já na Revista Espírita, em 1865, quando ele vai tratar da senhorita Julie, dos processos de Morzine, e depois já no capítulo 14 dos fluidos, quando ele vai tratar da possessão, ele vai dizer que a possessão ela pode ser, né, se dar por meio de um espírito mau, então aí vai configurar uma obsessão, como também pode, né, ocorrer por um espírito bom quando há, né, quando o médium, quando a pessoa permite, né, aceita de bom grado que esse espírito se comunique, sempre tendo como pano de fundo algo útil, porque é um espírito bom. Bom, pessoal, então é isso aí. Fica aqui para nós refletirmos sobre a obsessão.